Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Inácio, aqui do canal Paz ao Alto, e hoje eu quero falar com você sobre a graça atual e a graça santificante. Em episódios anteriores, já conversamos um pouco sobre nossa inteligência e vontade, e também sobre termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E chegamos a mencionar algo sobre a graça santificante, dom de Deus para nos fazer semelhantes a Ele, nos tornar santos como o Senhor é santo. Hoje quero tentar explicar um pouco mais sobre o que é a graça divina e como ela age em nossas almas. Como o nome mesmo já indica, graça se refere a algo dado gratuitamente. Pois bem, Deus nos dá de presente a sua graça divina, que é a ação de Deus sobre nós na ordem sobrenatural. E esta graça de Deus divide-se em graça atual e graça santificante. A graça atual é um dom que Deus oferece incansavelmente, sempre, a todos os homens. É um convite de Cristo atuando a todo tempo, para todas as pessoas, uma graça suficiente que chama ao arrependimento e conversão. E este chamado acontece através de uma atuação de Deus em nossa inteligência e vontade. Nossa inteligência, debilitada pelo pecado e obscurecida por erros e ignorâncias, precisa ser iluminada por Deus. Nossa vontade, enfraquecida pelas desordens, precisa da ajuda de Deus. Assim, com a graça atual, nosso Senhor nos ajuda iluminando nossa inteligência para enxergar alguma verdade sobrenatural e convida nossa vontade para movê-la a atuar em conformidade com esta verdade. Esta ajuda sobrenatural pode acontecer de várias maneiras. Com a graça atual, Deus pode mover um pecador a se arrepender e mudar de vida, pode levar um cristão preguiçoso a melhorar sua vida de oração e crescer na fé, pode inspirar um fiel piedoso a querer ser mais santo. Outro detalhe interessante é que, embora a graça atual seja uma ação interna de Deus na alma humana, que pode acontecer internamente, como numa inspiração de um bom pensamento ou desejo, uma vez que somos corpo e alma, esta graça pode se apresentar externamente, em situações bem concretas e visíveis. No ouvir alguém ensinar o Evangelho, numa leitura de um bom livro, através de um exemplo edificante, de um bom filme, ao conhecer a vida dos santos, e também em acontecimentos de sofrimento, de dor, que nos levam a repensar nossa vida e atitudes. Sim, até numa desgraça pode haver a atuação da graça. E quantos exemplos há disso, em que depois de um acontecimento ruim, a pessoa finalmente começa a perceber aquele toque suave da graça divina e se converter, mudar de vida. Mas lembremos que Deus é amor e quer de nós o amor, e o amor é livre. Deus nos dá sua graça, mas não nos obriga. Ele respeita a nossa liberdade. Assim, para que a graça de Deus possa em nós operar, é preciso de nossa parte com ela cooperar. Estejamos atentos aos vários convites que o Senhor nos faz. Para que o homem, cooperando com as graças atuais recebidas, se torne de fato amigo de Deus, para que saia do estado de pecado e entre no de justiça, é preciso que aconteça em sua alma uma modificação, uma verdadeira transformação que ocorre pela chamada graça santificante. A graça santificante, então, altera a alma e lhe dá uma qualidade habitual, que a torna semelhante a Deus. Através dela, Deus nos adota como seus filhos, como herdeiros da glória do céu. Portanto, a graça santificante é um hábito da alma, infundido por Deus, que nos faz seus filhos, herdeiros da glória e participantes de sua natureza divina. Com esta graça, a alma fica habitualmente unida a Deus, por isso ela também é conhecida como graça habitual. A alma em graça, portanto, encontra-se em um certo estado, o estado de graça. Adquire um novo modo de ser que a une de forma real e íntima a Deus e à vida divina, que circula no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. De certa maneira, quem possui a graça santificante já vive um pouco de céu aqui na terra. Veja a alegria e felicidade que os santos que agora estão no céu já viviam aqui. Pela graça santificante, nos tornamos belos aos olhos de Deus, pois através dela, Deus vai nos configurando ao próprio Cristo. E aqui se vê um outro significado da palavra graça. Além de gratuidade, ela remete ao que é belo,
Assim como dizemos ao ver uma criança bonita: "Ah, que gracinha!" Em estado de graça, ficamos graciosos diante de Deus. Como recebemos a graça santificante? Através do batismo. Pelo sacramento do batismo, somos purificados de todo pecado e renascemos para o estado de união sobrenatural com Deus. Como perdemos a graça santificante? Com um pecado mortal. Com um só pecado grave, a nossa alma joga fora a graça recebida e se coloca em estado de inimizade com Deus, fazendo morrer em nós a vida sobrenatural. Por isso se chama pecado mortal. Como recuperamos a graça santificante que foi perdida? Através do sacramento da confissão. Veja a importância disso para a vida eterna. Se uma pessoa morre em pecado mortal, vai para o inferno, com toda a amargura que nele nunca terá fim. Mas se a pessoa morre em graça, vai para o céu, ou diretamente, se já for santa, ou após ficar algum tempo no purgatório, até que seja purificada. E no céu, poderemos viver eternamente a felicidade infinita, participando da felicidade do próprio Deus. Para um melhor entendimento sobre a diferença entre graça atual e graça santificante, conto aqui uma comparação feita pelo padre Paulo Ricardo. Certa vez, ele comparou a graça atual a um pendrive ligado a um computador. Neste exemplo, o computador seria como a alma humana, mas é um computador sem conexão com a internet. Então, este computador inicialmente receberia informações apenas através do pendrive, que estaria em sua entrada USB. Essas informações seriam as intervenções divinas, graças atuais. Mas Deus não quer ficar nesta limitação, afinal, um pendrive cabe pouca quantidade de informações. Deus quer um contato maior conosco, quer que sejamos seus filhos, quer nos modificar e santificar, para que sejamos cada vez mais membros do corpo de Cristo. Então, precisamos de um contato permanente, uma espécie de cordão umbilical que nos une com Deus. É preciso modificar alguma coisa lá dentro do computador. Que modificação é esta? O interior do computador ganha algo novo, uma placa nova, que consegue receber informações via Wi-Fi. E agora, o computador pode receber uma quantidade de informações muito maior. Ele pode ficar conectado à internet. A todo momento que Deus quiser enviar os dados para a alma, a placa está lá, pronta para receber. Esta placa de Wi-Fi é a graça santificante, uma modificação que é feita na alma. A graça atual é uma intervenção de Deus, a informação através do pendrive. Aí a pessoa recebe essa informação do pendrive, dá atenção a ela, se move e decide se converter. Então a pessoa diz: "Quero me converter, como é que eu faço?" E Deus diz: "Instale a placa de Wi-Fi." A instalação desta placa é o batismo. Pelo batismo, acontece uma modificação na alma, que faz com que agora, habitualmente, a pessoa tenha mais facilidade de contato com Deus, com Jesus ressuscitado, com o Espírito Santo, que vai mais facilmente agindo na alma se a pessoa se abrir. Porque se o dono do computador não quiser se conectar, não adianta ter a placa de Wi-Fi. É preciso que a pessoa livremente coopere. Aí, se a pessoa, feliz com sua placa, infelizmente usa mal sua liberdade e comete um pecado mortal, o que acontece? Queima a placa do Wi-Fi. É preciso levar para manutenção, para substituir a placa. Esta manutenção chama-se confissão. Por isso que o pecado mortal tem este nome, mortal, pois algo morre dentro de nós quando o cometemos. Morre nossa vida sobrenatural, queima a placa. E após confessar e receber a absolvição através do sacramento da confissão, a pessoa volta a estar em estado de graça. Estar em estado de graça é estar com a placa do Wi-Fi funcionando. Ou seja, é aquela modificação que Deus faz na alma, de tal forma que a pessoa, objetivamente, passa a ter uma facilidade maior de entrar em contato com Deus e receber as graças para a santificação. Que este exemplo, mesmo com as imprecisões de qualquer comparação, nos ajude a entender melhor essas realidades tão importantes. E que nosso Senhor nos ajude a sermos pais que busquem viver verdadeiramente em estado de graça, graciosos aos olhos divinos e plenamente dispostos a cooperar com a graça que em nós Deus quer operar. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique com Deus e reze por nós. Paz ao alto.